Fala aí, Mugiwaras, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de One Piece, a série, dessa vez continuando a segunda temporada com o quinto episódio, Não Vale Fazer Cera. E desculpem, eu esqueci na review do episódio anterior de mencionar qual era a logotipo, né? A logotipo do episódio 4 é inspirada no Brogy e a logotipo desse episódio é inspirada no Mr. 3. Mas vamos dar seguimento ao arco de Little Garden. Basicamente o episódio começa, né, com a Vivi lá na casa de cera do Mr. Tree, junto com a Nami e com o Zoro. Os três estão aprisionados lá, né? E ela explica a situação para os dois, só que nenhum dos dois parece estar ligando. O Zoro tá rindo e a Nami tá tipo, ok, né? É então que a Vivi nota a espiral de tinta verde na perna da Nami. E ela vai, se balança e consegue tirar, né, borrar com o sapato dela, permitindo que ela finalmente recupere os sentidos. E ela lembra tudo o que aconteceu, né? Então a Vivi comenta que os dois foram afetados pela tinta hipnótica da Miss Golden Week. A Nami até tenta apagar a espiral amarela do Zoro, mas ele desvia, né? E como eles foram aprisionados por algemas de cera, não dá para se soltar. E aí, basicamente, eles contam com o resto do bando para os resgatar, né? Só que, tipo, a Nami acha que o Usopp morreu no deslizamento, o Zoro diz que o Sanji tá perdido na floresta e a Vivi fala que o Luffy, né, foi pego também pela Miss Golden Week. Mas, como se diz, a Nami e o Zoro acreditam que o Luffy vai dar um jeito, né? E a Vivi também explica que essas algemas não foram trabalho da Golden Week, mas sim do Mr. Tree. E, basicamente, o que ele vai fazer com eles vai fazer com que eles desejem terem morrido. Pois é. E aí, né? Enquanto isso, o Mr. Tree, ele tá se empenhando em criar mais nova obra de arte de sua autoria. Candelabra, que é um enorme bolo de aniversário feito de cera. E aí a parceira dele, né, a Miss Golden Week, informa sobre a situação dos Mugiwaras, né, dos Chapéus de Palha que foram capturados. E ela fala que o capitão, né, o Luffy, ela quer manter junto com ela como um brinquedinho novo. O Mr. Tree até fica meio assim, mas decide aceitar o pedido dela. E quem tá observando tudo é o Usopp, né? Quase que ele é descoberto quando pisa num graveto, mas ele consegue se esconder. Então ele corre até a costa e encontra o Luffy chorando, né, lá perto do navio do Mr. Five e da Miss Valentine. E ele tá chorando porque ele falhou em proteger o bando dele. O Usopp tenta animar o capitão, mas não consegue. Ele escuta a Miss Golden Week se aproximando, né, e ele foge. Então, a artista, né, ela organiza um piquenique com o Luffy e várias bonecas bizarras, explicando cada efeito da color strap dela, né. Basicamente, a tinta azul, né, faz a pessoa chorar, ficar depressiva. A tinta verde deixa a pessoa calma e a tinta amarela faz a pessoa morrer de rir. E aí o choro do Luffy já tá deixando ela entediada, então ela substitui por um verde mais calmo e apaga, né, borra a tinta azul, o que deixa o Luffy mais relaxado. Só que entre essa troca de cores ele tenta lutar para assumir o controle do próprio corpo, dizendo que vai salvar a tripulação. Só que aí a Golden Week vai e espeta a mão dele com um pincel e força o Luffy a beber o chá. Ele tenta resistir, mas vai e bebe o chá, né? E aí o Usopp, ele tá pensando e ele lembra, pera, ainda deve ter o Sanji. E aí ele vai, né, procurar pelo cozinheiro para lutar contra a galera da Baroque Works. E aí que tá, onde é que tá o Sanji, né? Ele tá andando pela selva procurando a galera. Ele acaba trombando na casa de cera do Mr. Tree, que foi esvaziado, né? Ou seja, não temos mais nem o Mr. Five, nem a Valentine, nem os prisioneiros ali. E para onde é que a galera foi? Basicamente, os três agentes da Baroque Works, Mr. Tree, Mr. Five e Miss Valentine, observam Zoro, Nami e Vivi com os pés aprisionados em Candelabra. O Mr. Tree quer transformá-los, né, em uma escultura, uma obra de arte, ao invés de matá-los de forma rápida, que nem a dupla gostaria, né? O Mr. Five vai, acende as velas no topo do bolo e começa a girar um mecanismo que provoca uma leve chuva de cera, que começa a cair sobre os três de forma lenta. E conforme o tempo vai passando, essa cera vai endurecer e aí sim eles vão ser transformados em estátuas.
A Nami e a Vivi percebem que o Zoro tá com as espadas dele, né? E a navegadora engana o Mr. Tree para tentar, né, remover a tinta da perna do Zoro. Ele faz isso e imediatamente o Zoro já se move para tentar atacar o Mr. Tree, mas erra. E aí, né, ele tenta cortar a cera para se libertar. Porém, após endurecida, ela fica mais resistente do que o aço, segundo o próprio Mr. Tree, né? Então, pois é, Zoro, não vai dar para cortar. E aí voltamos pro Sanji, né, que tá lá na casa de cera. Ele enche um copo de vinho, vai vasculhando as coisas. E numa escrivaninha ele encontra arquivos, né, dossiês sobre o Luffy, o Zoro, a Nami e a Vivi. Só que quando ele tá prestes a sair dali, dizendo que vai ter que resolver a bagunça, ele escuta um chamado. E ele começa a seguir o barulho, né, vai até a escrivaninha, encontra o botão, aperta e um compartimento secreto se abre, revelando o Dendemushi do Mr. Tree. E um detalhe que poucas pessoas repararam, o caracol tá lá com os olhos vermelhos. Isso provavelmente é devido a ter ficado tanto tempo no escuro, sem nenhuma exposição à luz. Pois é. E aí, né, o Sanji atende a ligação do Dendemushi e descobre que quem tá do outro lado da linha é simplesmente o Mr. Zero, o presidente da Baroque Works. Mas, graças à distorção de voz da ligação, o Mr. Zero pensa que tá falando com o Mr. Tree, né? E ele vai, alerta que a Marinha tá começando a tomar ciência dos feitos da organização e que essa conversa que eles estão tendo é bem arriscada. Mas ele vai direto ao ponto, pergunta se a princesa e os piratas estão mortos. O Sanji mente, né, dizendo que sim. Mas o Mr. Zero, ele conhece a fama, né, do Mr. Tree de levar um certo tempo com suas presas para acabar com elas. E aí, né, o Sanji dá uma desculpa dizendo que o cara de cabelo verde encheu tanto o saco dele que ele matou todo mundo logo de uma vez. E aí, só por garantia, o Mr. Zero resolve despachar os Unluckies para verificar, né? E eles já devem estar chegando, porque faz um tempo que ele disse, não, vou mandar eles para limpar a bagunça e tal. E aí o Sanji vai até o lado de fora da cabana e descobre que a dupla, né, os Unluckies, se trata do Mr. 13 e a Miss Friday, no caso sexta-feira 13, né? E eles são simplesmente uma lontra de pijama montado em uma abutre com uma metralhadora nas costas. Sem meme. O Oda é bem criativo, né? Mas, enfim. O Sanji é avistado pela dupla e uma rajada de tiro vem na direção dele. Ele recua para o interior da casa. E logo em seguida a Miss Friday pousa na janela, procurando o Sanji. Ele vai, quebra o pescoço dela. E aí decide colocar o Mr. Zero na... Ele põe o Mr. Zero na linha de espera e enfrenta o Mr. 13. A luta é bem árdua, mas ele consegue acabar com o animal e sai todo estrupiado. E ele retorna à ligação, né? Confessa que matou os pets, então o Mr. Zero, ele descobre, né, que não é o Mr. Tree falando e ele quer saber quem atendeu a ligação. Eis que o Sanji fala, me chame de Mr. Prince. E aí o presidente da Baroque Works, ele tá lá, né, segurando uma flor. Nós não vemos o rosto do personagem. E ele vai e ele murcha a flor que ele tá segurando. E promete a esse Mr. Prince que ele irá se arrepender de ter atendido a ligação. Assim como os piratas vão se arrepender de ter protegido a princesa, né? E aí o Sanji desliga a ligação, deixa a casa, né, e acaba vasculhando a bolsa que a Miss Friday estava carregando. E descobre que tem um Eternal Pose lá dentro. Então ele pega, né, e segura. Inclusive, os Unluckies, eles estão bem aqui embaixo da Miss Golden Week. Pois é, bem bizarro. Mas, enfim. O Sop, ele tá lá na floresta e ele acaba encontrando com ele acaba encontrando, né, o avental do Sanji, que estava jogado lá no mato. E o avental tá melado de vermelho, né? Pode ser do sangue do dinossauro, pode ser daquelas romãs que o Zoro estava cortando. Mas ele acredita que seu companheiro foi capturado. E agora, sozinho, né, o Sop, ele grita por ajuda e escuta um grito de resposta. É o Brog que sobreviveu. Então o atirador vai, né, encontra o gigante, explica a situação lá, que o duelo foi sabotado e tal. O Brog se motiva para ajudá-lo a lutar e a salvar os amigos do Sop, porém ele ainda está muito fraco para ajudar, ele mal consegue levantar, né?
E aí ele confia que o grande Capitão Usopp, o Rei da Destruição, vai ser capaz de resolver isso sozinho. A gente sabe, né, como o Usopp ele hesita, e o Brogy acaba percebendo que ele tá com medo. Mas ele tranquiliza o Usopp, dizendo que a verdadeira coragem não é ter falta de medo, ter ausência de medo, mas sim agir apesar de estar com medo. E afinal de contas, se o Usopp enfrentar a Baroque Works e morrer, vai ser uma morte honrada, porque ele morreu tentando salvar os seus amigos. Isso é uma causa nobre, né? E aí o Usopp se sente motivado e decide ir para a luta. Enquanto isso, o Zoro tem a brilhante ideia de cortar as próprias pernas para se libertar e enfrentar a galera, né? Mas quando ele começa o plano dele, o Mr. Tree já vai e cobre as pernas do Zoro de cera. E em seguida começa a provocar a Vivi, né, sobre a situação atual de Alabasta, que está à beira da guerra civil. O Mr. Five pega lá o jornal, né, e começa a ler uma manchete dizendo que milhares dos soldados do Exército Real mudaram de lado e agora estão no Exército Rebelde, né? O artista Mr. Tree se vangloria do fato que a Vivi é a única pessoa que pode impedir a guerra e ele ironiza, né, porque ela tá ali numa ilha mega isolada, distante, e vai morrer sem ninguém saber de nada. E aí, né, a Vivi fica toda preocupada e tal, mas o Zoro não quer dar o gostinho do sofrimento pro Mr. Tree, faz uma pose triunfante com a espada e diz que ele confia no Luffy para salvá-los. A Nami também concorda e diz que seja lá o que a Miss Golden Week tá fazendo, o Luffy com certeza tá tentando lutar contra ela. E aí nós vemos que na costa a Miss Golden Week já cansou da calmaria do Luffy, pintou uma espiral vermelha no rosto dele, fazendo com que o Chapéu de Palha se irrite e ataque o que ela decidir, né? No caso, o próprio corpo do Luffy, né? E aí ela comenta que se misturar as cores na paleta, ela pode criar uma cor chamada Preto da Traição. E é justamente o que ela faz no Pirata. Ela remove todos os sonhos e esperanças do Luffy. E mais sádica ainda, ela o força a caminhar até o oceano. Ou seja, obviamente ele vai, né, passar dessa para melhor. Enquanto também obriga ele a renunciar ao sonho dele de achar One Piece e se tornar o rei dos piratas. E cada passo que o Luffy dá, ele tá praticamente chorando, sentindo a dor, né, o peso dessas palavras. Mas, antes que ele termine de falar, o Usopp aparece, impede isso, né, gritando, e aí o Luffy cai no mar. O atirador desvia da Miss Golden Week e acidentalmente arremessa a paleta de cores no rosto da Miss Golden Week, fazendo com que ela passe por um turbilhão de emoções, né? Ela fica surtada. E aí o Usopp vai, tira o Luffy da água e os dois correm até Candelabra. Só que na hora que eles chegam, o bando já está coberto de cera. Eles foram recém-transformados em estátuas, né? Porém, o Mr. Tree estima que eles ainda estejam vivos e tenham alguns poucos minutos de vida. Então, o Luffy se prepara para lutar, mas o Mr. Tree, ele sai correndo, o Luffy vai atrás e deixa o Usopp para enfrentar o Mr. Five e a Valentine sozinho e resgatar os companheiros. Então, né, o Usopp, ele propõe um duelo no estilo de Elbaf. A dupla concorda e ele escolhe a Miss Valentine como sua oponente porque ela capturou a Nami. Então ela começa a correr atrás do Usopp, que dá voltas no bolo, mas ela consegue encurralá-lo e começa a socar o rosto do Usopp, aumentando o peso dos punhos a cada impacto. Porém, uma coisa que ela não percebeu foi que a força dos ataques dela começou a rachar a Candelabra. Então a Nami e a Vivi conseguiram se libertar, elas já vão enfrentar a gente. E o Zoro, ele não tá mais como um estátua, mas o pé dele tá preso ainda. Ele desafia o Mr. Five a lutar sem tirar a catota. Então o Mr. Five vai, saca a flintlock dele, carrega com balas de ar, né, o Breeze Breath. Mas o Usopp o atinge com uma estrela de tabasco especial, fazendo que ele cuspa um bafo de fogo que queima, né, a garganta. Aí a Nami vai, aproveita que ele tá distraído, arremessa ele na direção do Zoro, que começa a lutar. A Miss Valentine, ela consegue quebrar o bastão da Nami no meio, mas o pescoço dela fica enrolado pelos Peacock Slashers da Vivi. E aí a Nami vai, pega um dos pedaços quebrados do bastão e nocauteia a agente.
O Zoro consegue desarmar o Mr. Five, mas o agente rapidamente recupera a Flintlock, né? Se prepara para disparar de novo. Mas o Usopp lança uma Kaimboshi na direção do Zoro, que derrete a cera no pé dele. E aí o espadachim pula na direção do Mr. Five, usando o estilo do Santoryu, só que com as espadas agora flamejantes por causa do fogo, né? E desfere um golpe cortante fatal no seu oponente. Enquanto isso, o Luffy ele encontra o Mr. Tree lá na floresta, ele tá parado, o Luffy dá um socão, só que o soco acerta o alvo e desvia, ou seja, aquilo ali não é o Mr. Tree, e sim uma estátua de cera dele. E o Luffy, olhando em volta, vê que tem várias estátuas de cera do Mr. Tree. Ele usa uma combinação de golpes, né, o Gomu Gomu no Stem Gatling, para acertar todos ao mesmo tempo, mas nenhum é o verdadeiro. Então o Luffy é apunhalado da distância com uma adaga de cera que foi jogada. Ele arranca, né? E ataca uma outra estátua que estava ao lado do verdadeiro Mr. Tree. E agora o Mr. Tree vai e golpeia a perna do Luffy com uma alabarda de cera e foge para a caverna do Brog. O Luffy segue o assassino, né, o artista até lá, e vê que o Dory está lá já transformado em cera. Então quando ele vai atacar o Mr. Tree, suas mãos são encarceradas com o Candle Lock e o Mr. Tree fica zombando da honra dos gigantes. Só que na hora que ele vai desferir, né, o golpe fatal no Luffy com uma arma de cera, o Luffy consegue desviar e o impacto quebrou um dos Candle Locks da mão do Luffy. E ele percebe que ele pode quebrar cera usando cera. Então ele vai e começa a girar o braço que ainda está preso e usa o golpe Gomu Gomu no Tsuchi para acertar o Mr. Tree, que até criou um escudo de cera para bloquear, mas não foi o suficiente. E aí o agente é jogado para trás contra a parede e desmaia. E o impacto do golpe liberta a outra mão do Luffy, né? O bando finalmente se reúne depois de toda essa confusão. O Luffy ele revela que libertou o Dory da cera e o Sanji fala que conseguiu um Eternal Pose que aponta para Alabasta. E aí, né, o Dory e o Brog aparecem, eles se abraçam e tal, declaram que o duelo deles chegou ao fim, deduzindo que os deuses tomaram a decisão, né, após esse século de batalha sem nenhum vencedor. Ou seja, decidiram que seria um empate mesmo e ficou assim por diante. A tripulação se despede. O Usopp, né, ele declara que ele tem um desejo agora de visitar Elbaf um dia. E os gigantes eles pedem para que a tripulação confie neles e sigam em frente, independente do que acontecer quando eles saírem de Little Garden. A Vivi ela vai falar com o Luffy, né, dizendo que vai embarcar no próximo navio que eles encontrarem, e de lá ela vai para Alabasta, porque ela já atrasou demais a jornada do grupo, né? Porém o Luffy se recusa, pois ele já pediu para Nami traçar um curso para o reino da Vivi, né? E aí, momentos depois, tá tudo calmo. Porém, do nada surge um peixinho dourado gigante do mar. E ele tá bloqueando o caminho. Mas o Usopp, que tá na cana do leme, ele segue o conselho do Dory e do Brog e mantém o navio em linha reta, seguindo em frente. Nessa hora, os gigantes usam suas armas pela última vez, lançando um poderoso ataque combinado. O Hakoku Sovereignty, que é a lança vitoriosa, né? E aí o golpe cortante atravessa a água e abre um buraco na boca do peixe. E aí o Going Merry consegue atravessar de boa. Os gigantes desejam boa sorte ao bando, né, e jogam suas armas quebradas no mar, finalmente recordando o motivo original do duelo deles, que era basicamente os dois mataram o Rei dos Mares e queriam saber qual era o maior, não chegaram num consenso e aí começaram a briga. E justamente agora, por relembrarem o motivo, eles começam a brigar de novo e retomam o duelo. Mas, enfim, a tripulação tá lá velejando pelo mar, bate uma fraqueza repentina na Nami e tal, mas tranquilo. Voltamos para Little Garden, na casa de cera mais especificamente, e vemos a Miss Valentine repreendendo o Mr. Tree, né, porque graças ao plano dele de não matar os piratas na hora, transformar eles numa estátua, tudo foi por água abaixo. E para melhorar a situação, o Dendemushi começa a tocar de novo. É outra ligação do Mr. Zero. A Miss Valentine ameaça contar, né, o que aconteceu, que o Mr. Tree é o responsável pelo fracasso da missão. Porém, ele não é besta, ele sabe que se falhar, o dele tá na reta, ele que vai morrer. Então, ele imobiliza a Miss Valentine e começa a sufocá-la, criando cera no rosto da gente. E aí, né, provavelmente ela morreu depois dessa.
Naquela mesma noite, nós vemos que os Chapéus de Palha estão jantando o dinossauro que o Zoro e o Sanji caçaram. Os dois ainda estão discutindo para ver quem foi que realmente matou a criatura, mas concordam em propor um brinde ao Usopp, o herói de Little Garden, né? E ele começa a contar as histórias dele, já aumentando, né? Dizendo, tinha uns 8 agentes, né? A Vivi até ajuda, dizendo, tinham muitos, nem dava para contar. E aí ela se sente alegre em participar das conversas da tripulação. A Nami acaba chegando na Vivi e diz, olha, eu tô muito feliz porque tem outra garota a bordo agora, né? Mas seguinte, eu tô um pouco cansada, eu tô indo me deitar, eu te vejo e vejo o pessoal amanhã, beleza? Só que aí, quando a Nami sai pro convés, ela sente um outro momento de fraqueza e acaba desmaiando. E assim se encerra mais um episódio, gente. Que tensão, né? Inclusive, a música que toca nos créditos é uma outra música original, é a música Pray to the Sun, e faz referência, né, total aos gigantes de Elbaf. Ou seja, pode-se dizer que é a música tema deles, que nem o Whiskey Pixel era a música do Igaran, sabem? Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sino para não perder nenhum de novo. Fica com Deus no coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima e falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know.